Olá, meus queridos irmãos, queridas irmãs, na alegria do Deus da vida, estamos juntos novamente para o nosso momento de aprofundamento, da Palavra de Deus e nosso momento de oração. A igreja, nesta festa de hoje, desse final de semana, ela celebra a grande festa, a festa de Pentecostes. Esta festa que acontece 50 dias depois da Páscoa. Foi um tempo de caminhada que nós, por meio das liturgias da igreja, nós catequeticamente nos preparamos para viver esse grande momento de graça. A festa de Pentecostes para nós é a festa que marca o nascimento da igreja evangelizadora, a igreja que tem esse carisma de levar o evangelho aos quatro cantos. Esclarecendo, meus queridos, que a festa de Pentecostes, ela não é uma festa criada pelos católicos, não. Ela é uma festa antiga, Na antiguidade era considerada era uma festa agrícola. Depois o povo judeu, ele pegou a festa de Pentecostes para justamente relembrar o momento em que Deus, ele transmite o Torá, a tábua da lei, no Monte Torá, então no Monte Sinai. Justamente então, essa festa ela já é antiga, mas a Igreja Católica ela pega essa festa e dá um novo significado, considerando que ali nasce o grande compromisso de levar o Evangelho, assim por diante. As leituras de hoje são muito lindas, elas vêm para poder mostrar de uma maneira muito clara de que Deus ele está nos incumbindo, desse grande papel, desta missão de sermos essa presença viva do próprio Cristo no nosso dia a dia. Primeira leitura, vou aqui proclamar um pequeno trecho, é extraído dos Atos dos Apóstolos. Ela diz o seguinte, Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho como se fosse uma forte ventania que encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo que se repartiam e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os inspirava. A leitura segue, eles falando em várias línguas, mas a comunidade, ao invés de viver a experiência da confusão, da dificuldade de compreensão, muito pelo contrário, entenderam de maneira muito clara a mensagem que eles estavam transmitindo. Isso mostra que o Espírito Santo de Deus, ele não é o espírito da confusão, muito pelo contrário, ele promove a clareza, promove a união, promove a paz e ajuda a construir de uma maneira bastante prática e autêntica este mundo solidário, aquilo que se chama de bem comum. Esta frase, aliás, aparece no final da leitura de hoje, tá certo? Mas eu gostaria, meus irmãos, de aqui fazer chamar a atenção para um ponto importante. Nós já disse no início da reflexão que na festa de Pentecostes, que é o dia de hoje, nós celebramos o nascimento da igreja, Mas nós entendemos o seguinte, que ao olhar o Evangelho de Mateus, o evangelista Mateus, no capítulo 16, especialmente os versículos de 13 a 18, é o momento em que Jesus, ele, consciente de que a sua missão estava chegando no seu momento final, estando ele na região de Cesareia de Filipe, Jesus ele faz uma pergunta, ele senta com os seus apóstolos e pergunta, olha, o que é que o povo está falando a meu respeito por aí? Os apóstolos responderam, estão dizendo que o Senhor é um profeta, que o Senhor é um líder, certo? E assim por diante. Mas aí Pedro, ele interfere e ele dá um testemunho interessante. Pedro vai falar, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, que deveria vir a este mundo. Jesus, ele olha para Pedro nesta passagem, ele fala, olha, o que você disse agora não é expressão da sua fraqueza humana, não. É a ação do próprio Deus, é uma ação divina que está acontecendo no teu coração, Pedro. Portanto, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja.
e as potências do mal, do inferno, não terão nenhum poder sobre ela. Tudo aquilo que vocês unirem na terra, em nome desta igreja, será unido no céu. Os pecados que vocês, em nome desta igreja, perdoarem, eles serão perdoados também pelo Pai. Tudo aquilo que vocês fizerem em nome da igreja serão acolhidos, porque vocês serão os representantes, né, da presença minha, da presença do Pai, do Espírito, nos quatro cantos do mundo, e eu vou estar convosco todos os dias até a consumação dos tempos. Meus queridos, nós, enquanto católicos, na teologia católica, entendemos que esta passagem, esta experiência de Jesus com os seus apóstolos, ela vai retratar de uma maneira muito clara de que Jesus ali ele está instituindo a Igreja Católica enquanto instituição e escolhendo Pedro como o primeiro Papa, certo? Como a autoridade máxima responsável pela organização da comunidade cristã. Pedro recebe essa incumbência. Mas aí a pergunta que nos quer calar: a festa de Pentecostes, ela entra onde aí, né? Tá certo. A festa de Pentecostes, com o envio do Espírito Santo pelo próprio Cristo, ali nasce a ação, a missão da igreja de levar então o Evangelho. Jesus, esse Espírito, ele é comunicado em forma de dons, vários dons diferentes, para que realmente todo aquele, enquanto batizado, certo? Enquanto pertencente a esta bonita família que é a igreja, possa então ter a clara consciência de que ele tem um papel, ele tem uma missão perante o mundo, de levar a palavra de Deus e testemunhar essa graça de Deus por meio da vida, né? Jesus então no Pentecostes, ele vai dizer, essa igreja ela não foi instituída simplesmente por existir enquanto uma organização social, não. Esta igreja, ela tem uma missão bonita. É por meio dela que Deus continuará falando, né, no coração de homens e mulheres. É por meio dela que a ação da bondade de Deus ela vai estar presente no mundo. Então, esta é a nossa missão sagrada, né? A festa de Pentecostes é a nossa festa. É o momento em que nós, embora nós já recebemos o Espírito Santo de Deus ao sermos batizados, ao sermos crismados e assim por diante, mas ela vem justamente para poder lembrar novamente de que enquanto cristão nós somos pessoas muito privilegiadas. Nós recebemos esse papel, essa graça maravilhosa de Deus para sermos os propagadores, sermos a presença viva de Deus aonde quer que a gente esteja, na experiência que nós estivermos vivendo, mesmo que seja diante do momento da dor, do momento do sofrimento, quando a nossa, geralmente, fraqueza humana leva a gente, às vezes, a olhar para baixo, né? A ficarmos com as portas fechadas, com os medos existenciais, né? E o Evangelho fala disso, né? Então, Jesus ele vai dizer o seguinte, né? Que a gente não tem motivo para isso, não. A gente precisa abrir as portas, né? Permitir que a nossa liberdade, a nossa dignidade cristã seja a expressão de um testemunho maravilhoso. É desta maneira que nós humanizamos a presença de Deus no mundo. É dessa maneira que nós vivemos, né, o nosso discipulado de Jesus enquanto batizados, né, falando de Deus e testemunhando, sobretudo servindo, fazendo bem. O mundo já é tão marcado, né, marcado por tantas disputas, geralmente desumanas, por tantos interesses materiais que às vezes acabam por colocar o sonho de Deus em segundo plano. Mas o cristão ele tem que pensar diferente. Ele tem que viver diferente, porque é isso que Deus espera de cada um de nós. Então, quero aqui agradecer muito em nome de cada um de nós, né, por sermos pertencentes a esta maravilhosa igreja que leva uma mensagem bonita, né, que acalenta o coração de tantas e tantas pessoas, que realmente Deus possa sempre nos ajudar, através da nossa oração, do nosso contato com a sua palavra, a termos sempre esta visão da vida, essa visão autêntica. Não devemos reclamar das provações que a vida nos reserva, não. Não devemos reclamar de algo que nós gostaríamos de ter e às vezes não temos, não. Na vida a gente tem e Deus nos concede essa graça de termos exatamente aquilo que precisamos para vivermos com dignidade, para sermos felizes na vida, né? A nossa história somos nós que construímos,
A gente não pode esperar que tudo caia do céu, não, mas a gente deve construir na perspectiva de que o amor de Deus, o Espírito de Deus, ele está nos alimentando nesta nossa caminhada. É assim que a gente vai fazer sempre da melhor forma possível. Que ao longo desta semana, o Espírito Santo de Deus e também ao participarmos, né, das liturgias, das celebrações das comunidades, possamos sair imbuídos cada vez mais desse Espírito da graça, desse Espírito do amor, e que assim a nossa vida seja a continuidade da bonita missão que Jesus anunciou e que colocou em nossas mãos, né, essa grande incumbência de levarmos avante, né, a ação da igreja, a ação do próprio Cristo. Que Deus te abençoe, muita paz, muita bênção, que Maria Santíssima, no seu colo de mãe, ao longo dessa semana também acolha você, a sua família. Se você estiver passando por alguma provação, por alguma dificuldade, doença, ou com relação à sua vida enquanto trabalhador, assim por diante, não desanima não. Acredite que tudo aquilo que na vida acontece conosco tem um propósito de Deus por trás. Deus está nos colocando ali à prova diante de situações difíceis, porque Deus acredita no nosso potencial, na nossa capacidade de resistirmos e de superarmos essas dificuldades, e crescermos, amadurecermos enquanto pessoa e amadurecermos também na fé. Que Deus então abençoe você, e para que você não se canse, né, de anunciá-lo, de vivenciá-lo, tá bom? Muita paz e que essa semana seja maravilhosa. E no próximo domingo, próximo final de semana, estaremos juntos, né? Refletimos e pensando em torno da palavra, buscando, né, esse alimento que é tão necessário para a gente ser sempre feliz. Muita paz e muita bênção, e até o próximo domingo.